Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Bom, comigo tá tudo certo, tomando os devidos cuidados aí com a doença, né? Preservando, lavando as mãos, seguindo a vida. Bom, vamos corrigir o dever da aula passada, que ficou para vocês fazerem aí o algoritmo, né? O procedimento de transformação de uma temperatura da escala Celsius para Fahrenheit, não é isso? Eu te apresentava um valor em C e você me dava a resposta em F, Fahrenheit. Bom, vamos dar uma recordada sobre... Dar uma recordada aqui sobre a formulazinha, né? Fórmula é: se você pegar a temperatura em Celsius e dividir por 5, você tem o resultado igual a pegar a escala Fahrenheit F, diminuir 32 e dividir por 9. Então essa é a formulazinha padrão. Celsius sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Só que o meu pedido era para fazer o contrário. Eu quero que F esteja isolado, F igual a uma expressão, correto? Bom, pela matemática, quando você quer isolar uma variável, uma incógnita, né? Variável não, incógnita, você precisa passar todos os elementos que estão junto da incógnita para o outro lado da equação, tá? Então eu vou isolar F à direita, vou passar os valores para a esquerda. Bom, o primeiro valor que tem que ser passado é o 9, porque o 9 está dividindo uma subtração. Você não pode passar o 32 negativo primeiro não, tá? Porque ele está sendo dividido, né? A expressão F menos 32 está sendo dividido por 9. Então você tem que passar o 9 para o outro lado. E o 9 que está dividindo, passa para lá, multiplicando. Correto? Então nós teremos 9 vezes asterisco C sobre 5 igual a Fahrenheit menos 32. Então esse é essa é a segunda linha da nossa equação. O 9 que estava dividindo, observe, agora está do lado esquerdo multiplicando. Próximo passo agora, para isolar F, é passar o 32 negativo para o outro lado. Ora, se o 32 aqui está subtraindo, ele passa para lá, somando. Então nós teremos este resultado: 9. Aqui não tem sinal de vezes, né? Não tem. Tem mais menos dividir. Estranho. Muito bom. Vamos seguir. Vezes C sobre 5 mais 32 igual a F. Pega a formulazinha, coloca aqui. Aqui o computador passa as duas, né? Ele passou as duas, estranho. Deixa eu voltar aqui. Ctrl Z. Limpo. O computador passa as duas. Então eu vou deletar aqui e vou jogar as duas. Pronto. Bom, então,
Iniciamos com a fórmula padrão, passamos o 9 para o outro lado multiplicando e finalmente passamos o 32 somando. Então o valor de f é igual a 32 mais o resultado de 9 vezes o C dividido para 5. Ou seja, se eu quiser uma temperatura na escala Fahrenheit, eu escrevo o valor dado em Celsius e o resultado é automaticamente escrito em Fahrenheit. Vamos ver isso? Vamos ver isso da seguinte forma. Aprenda Fahrenheit, C, valor de entrada é em Celsius, certo? Variável passada por valor. Agora uma atribuição, atribua aspas F, aspas porque F é valor de entrada, não é saída. Eu estou gravando na memória. Quando você grava a partir da informação aspas dupla. Agora a formulazinha que nós vimos antes. 9 vezes Celsius dividido para 5 mais 32. Escreva F, porque agora é saída. Quero o valor de saída, quero enxergar o que ocorreu. Fim. Atualiza e vamos ver. Right. Se Celsius for 40 graus, quanto vai ser na Fahrenheit? Ainda não aprendi C. Ah, esqueci aqui, pessoal. Aqui tá faltando 2 pontos. O bom do logo, o bom de todas as linguagens é que ela te avisa aonde tem um erro de execução. Então, para quem ainda não percebeu ainda, se você olhar na janela de comando, o erro é exibido. Ó, tem erro aqui na atribuição. Então você vai lá na atribuição e acha o erro. Muito bem. Atualizo, limpo aqui e testo novamente. Fahrenheit 40, 104. Este é o resultado na escala Fahrenheit de uma temperatura em Celsius, ok? Então essa é a correção da aula passada. Bom, um outro comando importante que a gente vai precisar hoje é comando de arredondamento. Por exemplo, se eu escreva pi e executo, o que é mostrado é um número irracional que já foi aproximado, mas com muitas casas decimais, e nem sempre eu quero que seja exibido, né, uma informação tão extensa. Então eu posso usar o comando arredonde. Esse comando vai fazer um arredondamento para o inteiro mais próximo. Então 3,14 está mais próximo de 3. Então quando eu coloco arredonde o valor de π, o resultado é 3. Ok? Um outro dado importante é a informação na tela do computador. E aí eu uso o comando rotule, que já foi visto no primeiro bimestre no projeto Bactérias, né, mutação. Então se eu escrevo para a direita 90, rotule arredonde π, e ainda boto a TAT para desaparecer, DT, o resultado é esse, ó. Aparece o 3 exposto na tela do computador.
tá? Muito bem, então tá aí a correção e 2 comandinhos aí que vão ser úteis na aula de hoje no para-tarefa. Bom, na aula passada também nós falamos sobre o cálculo da variável passada por valor com mais de um elemento. No caso aqui é o cálculo da distância de uma rampa dado 2 valores B e C. O que são o B e o C? B e o C são exatamente o B. Daí você escolhe se você quer que B seja altura. Se B for altura, o C é a base dessa rampa, que na física é chamada de plano inclinado. Quem tiver interesse depois de dar uma olhadinha mais de perto nesses conceitos, né? Máquinas simples, plano inclinado. Plano inclinado é essa estrutura onde eu tenho um caminho a ser percorrido. Essa distância ela vai depender da altura e da base. Então, essa fórmula calcula exatamente a distância que vocês viram no desenho. Digamos que um robô tem que percorrer aquela rampa. Então ele tem um ponto de partida e um ponto de chegada, e esse cálculo é feito a partir desse algoritmo. Bom, vamos ver isso aqui. Eu estou passando 2 valores e estou atribuindo. Eu poderia colocar esse A aqui como D de distância. Eu posso escrever distância para ficar mais explícito. Aí o programador decide, tá? Distância. O chato de vou escrever distância é que toda hora que você tiver que mostrar o valor, você vai ter que escrever distância. Então eu vou abreviar aqui, D. E aqui também eu mudo, D. Então aqui nós temos uma atribuição. A distância da rampa ela depende da raiz quadrada de B vezes B, altura vezes altura, mais base vezes base. Aqui eu estou desaparecendo com o robozinho, a Tati. Estou girando para a direita e estou rotulando o valor de D, tá? Então vamos ver isso. Rampa 3 metros e 3 metros de altura e 4 metros de base. Executo. Distância 5, tá? Numa situação mais ampla, uma construção, digamos, maior, né? Eu peguei 3 metros, é uma distância curta, e 4 também, mas isso aí poderia ser, sei lá, 32 metros de altura e 55 de base. E aí o seu projeto de programação calcula isso aí tranquilamente. Tem que botar rampa, né, pessoal? Rampa 35 32 55. Executo. Esqueci de botar o giro aqui. Vamos de novo. Tá lá, 64. Esse 64 já é o arredondamento, tá? Porque raiz quadrada de 32, ó, vou escrever para vocês verem aqui, ó, raiz quadrada de, vou botar aqui, escreva raiz quadrada de 32 vezes 32 mais 55 vezes 55
puta. Olha lá, ó. 63,63175. Isso aqui é um número racional aproximado que com o seu comando lá arredonde ele joga para 63. Arredondou. Na verdade aqui era para ir para 64. Então esse arredondamento ele arredonda para o inteiro, não mais próximo, mas o inteiro ele descarta toda a parte decimal, né? Descarta a decimal e considera só a parte inteira. Ah não, ele botou 64. Tá certo. Eu tô doidão, fazendo confusão. Eu não tô fazendo confusão com o truncado. Tá certo então, arredondou para o inteiro mais próximo, que é 64. Ok? Muito bem. Restaura a janela. Bom, na aula de hoje nós vamos apresentar um vídeo de um programa de TV, canal fechado, chamado Largados e Pelados. Não sei se vocês conhecem. É uma série, um reality de sobrevivência. Pode ser na selva, pode ser numa ilha, pode ser num pântano. E o que me causou espanto, né, quando eu assisti, foi a medida da temperatura exibida na tela, que a todo instante a edição, né, mostra a situação real dos participantes. E aí vocês vão ter a oportunidade de ver nesse vídeo, no final dele, acho que 6 medidas de temperatura bem elevadas, o que leva a crer que aquela temperatura não está na escala Celsius, está na escala Fahrenheit, né? Se nós retomarmos aqui aquele exemplo, se você tem uma temperatura em Fahrenheit e quer o valor em Celsius, basta você passar esse 5 que está dividindo para cá, multiplicando, correto? E aí nós teremos que Celsius é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9 vezes 5, né? Tá aí. Aqui eu tenho o C isolado, né? Passei o 5 para cá, multiplicando. Acredito que não vai acontecer essa multiplicação primeiro não, tá? Para depois acontecer a divisão. Eu creio que o computador vai fazer corretamente. Primeiro a divisão, depois a multiplicação. Porque se isso fosse feito primeiro, daria erro, tá? Mas eu acredito que não vai acontecer isso. Vou fazer um print aqui, vamos ver se ele aceita. Ctrl C, vou lá no meu logo e coloco o meu aprenda Celsius. Eu quero agora exibir o resultado em Celsius. Temperatura 1. Como a gente vai trabalhar com 6 temperaturas, eu vou dividir a minha passagem por valor em 6 letras com índices 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Atribua 2.c minto 2.c T1 vai ser Celsius, vai ser Fahrenheit. Aquela formulazinha, Ctrl V, não aceitou. Não aceitou o print. Deixa eu voltar lá. Deixa
Deixa eu ver se aceita o botão direito do mouse. Deixa eu ver se aceita aqui. Copiar. Acho que agora vai. Ctrl V, aceitou. Então, estou atribuindo o resultado dessa conta. Aqui não pode ser F, tem que ser T1 com 2 pontos, porque eu estou lendo e aqui eu estou escrevendo, então tem que ser aspas dupla quando escreve e 2 pontos quando lê. Quanto tempo nós temos? Temos 10 minutos de aula ainda. Pula a linha. Para a direita 90, desapareça a TAT, rotule 2 pontos C, arredondado, né? Arredonde, se bem que tá bom, arredonde, pode ser que dê número decimal, arredonde, sim. Muito bem. Então, se eu tenho uma temperatura de 75 graus, obviamente isso aí não é a escala Celsius, que isso aí seria absurdamente quente, né? Imagina a temperatura de 75 graus Celsius. Não teria, não tem cabimento. Isso aí certamente é Fahrenheit. Então eu quero a conversão. Então eu escrevo Celsius 75, automaticamente você tem o resultado lá, 24 graus, tá? Se eu tiver duas temperaturas e quiser exibir as duas, ter dois pontos. Aqui eu posso botar C1 relativo à temperatura 1 e copio, colo, editar, copiar e colo. C2 temperatura 2. Aqui eu tenho eu posso fazer assim, vai ficar bacana, quer ver? Posso pedir para a TAT 0 TAT 0 girar para a direita, rotular o valor de entrada da temperatura, ir para frente, rotular um símbolozinho, pode ser até outro símbolo, exemplo que vocês quiserem. Esse para a direita não precisa. Esse DT vem para frente, aqui também não precisa. E aí eu faço o rótulo de C1. Vamos ver o que acontece. O que eu estou pretendendo com isso? Celsius 75,80. Eu estou exibindo aqui na tela o valor de entrada, que é 75 graus, e o valor de saída, 24. Só que apareceu esse risco aqui, então tem que botar o N
e tenho que jogar essa seta mais... Não, eu tenho que jogar esse 24 mais pra frente, porque ele ficou sobre a seta. Então esse pra frente 50, eu vou botar 150 e ver o que acontece. Está o janela, Celsius. Não ficou bom. Essa seta aqui é que tá errada. Pera aí. Não. Tira. É aqui. Eu tenho que... Rotule. Tem que mandar pra frente aqui. Acredito que isso resolva. Restauro. Isso. Só que ficou muito longe, né? 24 ficou muito longe. Então... Esse 150 aqui, vamos diminuir para 50. Vamos ver o que acontece. Um pouquinho mais para frente para ficar simétrico. 60. Tá lá. É isso aí. Tá? Então eu estou exibindo na tela do computador a temperatura de entrada e a temperatura de saída, baseado nas informações que eu tenho aqui. Note que T2 não aparece, porque eu não tenho a saída explicitada, né? Aqui eu botei C1 e lá eu não fiz, não botei, aqui eu botei C1. Então só vai aparecer essa correspondência. Para que apareça a outra temperatura relativa a T2, aí você tem que botar, né? A TAT 1 usinada. Suba um pouquinho na tela, mude Y para a posição, sei lá, pode ser 50 talvez. 50 para a direita 90. Rotule, é a mesma coisa, né? Rotule 2 pontos, agora sim, T2, porque você está passando T2, ó, T2, passagem de valor, T2 está sendo passado para C2. E quem vai colocar na tela isso é a TAT 1. A TAT 0 cuida da temperatura 1, a TAT 2 cuida da temperatura, a TAT 0 cuida da temperatura 1, a TAT 1 cuida da temperatura 2 e assim por diante. A TAT 2 cuida da T3 e assim vai. Para frente 50, rotule, colchete, tracinho, 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 setinha, fechou. Para frente 60, rotule, arredonde, 2 pontos, C2, atualiza. Vamos ver o que isso faz. Estoura a janela. Tá lá. Nós esquecemos de sumir com o robô, né? Aqui, ó, DT aqui. E aqui não tem DT. Então eu coloco DT. Pronto. Tá aí, bonitinho. Uma temperatura de 75 graus na escala Fahrenheit corresponde a 24. E o leitor, o usuário, ele, né, tem essa associação imediata. 80 corresponde a 27. Se eu continuar aqui, ó, T3, aí eu fazer a expansão aqui das atribuições, uma expansão da TAT, mando colocar, aí vai aparecer aqui, ó, correspondência nessa linha aqui. E eu posso fazendo isso para outra linha, e posso aqui em cima pedir para uma TAT escrever para mim Fahrenheit
Aí Fahrenheit é as temperaturas que vão ficar aqui, Fahrenheit aqui e Celsius aqui, para ter uma tabelinha organizada, né? Fahrenheit temperaturas e Celsius temperatura. Ok? Bom, para encerrar então, assistam ao vídeo sobre a série que eu falei. É uma introduçãozinha, um recorte, né, para vocês. Talvez vocês até conheçam essa série. Anotem, né, o final, as temperaturas. Vocês vão ver que elas são bem altas. E a tarefa de hoje é você, como programador, vai ter a tarefa de criar um código como esse da aula de hoje, onde é exibida na tela do computador as conversões de uma escala na outra. Então, digamos que você seja um programador de uma empresa dessa de edição de vídeo, onde no final do vídeo tem a legenda informativa das coisas que passaram no vídeo. Uma das coisas é a temperatura numa escala diferente, de repente, de um país que esteja vendo aquela série e que achou pertinentemente absurda o valor se comparado com a escala que é usual no país. Então você, programador, tem essa incumbência de fazer um algoritmo, uma programação que coloca na tela do computador a conversão de uma escala na outra, tal qual vocês viram na aula de hoje. Tá ok? Forte abraço, bons estudos. Eu aguardo esse programa até o fim do dia. Tchau, tchau, pessoal.